ajuda aqui a gente louvar. Vem, eu gostaria de convidar aqui a Mara e a Diane. Não? Amém. Livre espontânea vontade. Amém. Então vamos receber a mocidade com as palmas. Nossa palavra cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus.
O pastor Paulo André está com oportunidade para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero que agradecer a presença de todos os irmãos aqui. Amém? Tem umas pessoas que estão aqui pela primeira vez, irmãos. Pelo menos eu estou vendo alguém aqui que é a primeira vez. Que Deus abençoe. A família ali atrás, o rapaz, né? Que Deus abençoe. As duas pessoas que estão aqui conosco pela primeira vez. Mas eu quero aqui também mais uma vez apresentar o irmão Sérgio, seu filho, né? Deus abençoe pela visita novamente. A Mari, que está nos visitando. Amém? A Desirê, que sempre tem vindo aqui conosco. Comigo. E a irmã que levantou a mão pela primeira vez, aqui está do lado dela. Que Deus abençoe grandemente a família lá atrás. Amém? E a irmã do canto de lado. E também o Washington está dizendo, o Washington já de casa. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos visitantes, dos frequentadores. Que Deus abençoe grandemente. Peço que fique de pé. Esse é o pastor dessa igreja, o pastor Paulo André. Vamos receber com as palmas bem alegres. Senhor Jesus, amém? Amém. Sem perder tempo, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus. Quero cumprimentar também os ouvintes de casa com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na nossa igreja Pentecostal Deus e Amor, do bairro Nova Vista, Portão Seguro, número 709. O dia que você tiver oportunidade, venha aqui nos fazer uma visita. Será sempre bem-vindo. 1 João capítulo 5, versículo 4, um versículo somente. O tema da mensagem hoje é Conselhos para uma vida vitoriosa. Quem quer ter uma vida vitoriosa, dê um brado de glória a Deus e aleluia. Amém? Todo mundo quer ter vida vitoriosa. Você perguntar até mesmo para uma criança, ele quer ser vencedor, ele quer ser vitorioso. Só que para nós sermos vitoriosos e sermos vencedores, existem condições. Existem algumas condições que nós temos que fazer para que nós venhamos obter a vitória e para que nós venhamos ser vencedores. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos orar a Deus, pede a Deus para falar com você. Aquilo que você veio buscar, tenha certeza que a partir do momento que você entrou nesta casa, e aqui é chamada casa de oração, é a casa de Deus, com certeza, se for da vontade de Deus, Ele vai te conceder. Se não for, Ele vai te dar um livramento. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui na Tua presença. A Tua palavra fala que aonde estiver um ou dois ou três reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Esta pessoa não saiu da sua casa à toa, ou porque não tem o que fazer, talvez tenha algo para fazer na sua casa. Mas ele deixou todos os seus afazeres, deixou o descanso, deixou a cama, deixou a televisão, o Facebook, o WhatsApp, para estar aqui na Tua casa para Te adorar. E eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor não vai despedir o Teu povo com as mãos vazias. Bênçãos vão cair sobre o Teu povo aqui nesta noite. Ah, Senhor, eu creio que os céus serão abertos. Eu creio que milagres, libertações, prodígios, sinais. Eu creio que curas divinas, portas vão se abrir aqui nesta noite, pelo poder que há na Tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Irmãos, qualquer pregador que for pregar esse tema, conselhos para uma vida vitoriosa, com certeza ele não vai esgotar o assunto. O que eu vou falar aqui nesta noite não vai esgotar o assunto. Outro pregador que estiver aqui, ele vai ter outras ideias, ele vai ter outra revelação da parte de Deus. Qualquer pregação que nós pregamos, qualquer pregação que um pregador pregue,
ele não esgota o assunto, porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. A palavra de Deus, ela é profunda. Por mais que nós mergulhamos, quanto mais você se mergulha, mais você tem que se mergulhar. Porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. E nós que somos homens e que somos pregadores, somos limitados. Então, por mais que nós tentamos esgotar o assunto, sempre um pregador vai vir aqui, ou uma pregadora, ele vai pregar de uma forma diferente. Amém? E eu quero passar alguns itens para você. Talvez esses itens que eu vou passar, você já conhece, não é nenhum item desconhecido da sua parte, mas a palavra de Deus, irmãos, a repetição é pedagógica. Você pode ver que em Deuteronômio, o próprio Deus, ele repete todas as leis que foram faladas nos livros anteriores, porque a repetição é pedagógica. O pai, quando ele vai ensinar o filho, quando ele vai aconselhar o filho, às vezes aquilo que ele já falou antes, ele torna a falar, porque a repetição é pedagógica, vai esmiuçando a penha, vai esmiuçando a palavra, até que você reflita, até que você absorve. Então aprenda isso. A palavra de Deus, por mais que você já ouviu, por mais que alguém já pregou, por mais que você já sabe, talvez você tenha um autoconhecimento, conhece muito mais do que o pregador, mas saiba disso, aquela palavra, ela tem grande valia na sua vida. Ela tem grande valia na sua vida. A palavra de Deus, ela é pedagógica. E eu quero começar com o primeiro item. Qual o primeiro conselho que eu tenho para dar para você, para que você tenha uma vida vitoriosa? Obedeça a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz assim: se ouvires a voz do Senhor e guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, ele te exaltará sobre todas as nações. O primeiro item, irmãos, para que você tenha uma vida vitoriosa, você tem que obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela não é um conto de fada. O Evangelho, ele não é um conto de fada. Veja bem, para você conquistar alguma coisa aqui na terra, irmão, aqui na terra, independente se você é cristão, independente que você é espírita, é católico, mexe com umbanda, seja o que você for, independente que você talvez nem creia em Deus, se você quiser conquistar qualquer coisa aqui na terra, é com esforço, é com batalha, tem condições para você passar. Quando você compra um instrumento para sua casa, uma geladeira, uma máquina de lavar, qualquer instrumento que você compra, tem ali o quê? As instruções, para que você segue aquelas instruções, para que aquele instrumento a qual você comprou, você vai usar ele e você não vai danificar aquele instrumento a qual você comprou. Assim também é Deus. Deus é muito mais do que isso, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, você quer ser vencedor nas lutas, nas aflições, nas batalhas, nas guerras, o próprio Jesus, Ele deixou escrito, Ele mesmo deixou escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Todo mundo passa por luta, todo mundo passa por perseguição. Eu vou aceitar Jesus hoje, que eu não vou ter luta na minha vida. Não, talvez você tenha até mais luta. Eu não estou aqui para te enganar, para passar melzinho na sua boca. Eu estou aqui para pregar a verdade para você. E a verdade é essa: obedeça a Deus para que você tenha uma vida de vitória. Uma vida de vitória tem que ter obediência. Obediência atrai bênção. Desobediência, você atrai maldição. É igual um imã. Você quer ter uma vida vitoriosa? Obedeça aos preceitos de Deus. Obedeça aos mandamentos de Deus. Irmão Paulo, mas esse versículo está lá no Velho Testamento. E você já falou que o Velho Testamento não serve como compêndio doutrinário. Sim, eu falei e torno a falar. Mas a palavra obediência, ela está no Velho Testamento e ela também se inclui no Novo Testamento. Na verdade, ela está de Gênesis a Apocalipse. Obedecer a Deus está de
Quando você pega a Bíblia para você ler, irmãos, os mandamentos de Deus, veja bem, os judeus, eles têm, além dos mandamentos, além dos 10 mandamentos, além do decálogo, os judeus, eles tinham, fora dos mandamentos, eles tinham mais 613 mandamentos de exigência que eles tinham que cumprir. Mas a Bíblia resume 2 mandamentos, você consegue cumprir todas as exigências. Com 2 mandamentos. Qual o primeiro? Amar Deus sobre todas as coisas. Qual o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como, irmãos. Dentro desses 2 mandamentos, você consegue obedecer a palavra de Deus. Você tem amado a Deus? Quem ama, obedece. Você tem amado o teu próximo? Você tem amado o teu próximo? Você tem amado a si mesmo? Porque muitas das vezes nós não amamos nem a nós mesmos. Você tem se amado? Você gosta de você? Você já parou para pensar nisso? As coisas que você faz, as coisas que eu como, as coisas que eu alimento, as coisas que eu faço, será que eu me amo? Será que eu cuido de mim? Porque para mim amar alguém, primeiro eu tenho que me amar. Eu não posso amar alguém se eu não me amo. Isso é fingimento. O amor, irmãos, ele permanece. Eu não estou falando de paixão, porque paixão é cega. O amor não. O amor não é cego, não. Esse provérbio que o amor é cego é errado. O amor vê muito bem. Amém? O amor vê muito bem. A paixão que é cega. É como às vezes as pessoas se matam aí por causa de paixões, mas o amor não. O amor, você tem que se amar primeiro para você poder se doar. Primeiro você tem que se amar, primeiro você tem que se valorizar, primeiro você tem que fazer uma introspectiva dentro de você. Será que eu me amo? Será que eu gosto de você? Será que eu gosto de mim? Será que eu me cuido? O amor, irmãos, é importante. O amor é parte da obediência. E uma das dificuldades que muitos cristãos têm é de amar o próximo. Isso é uma dificuldade muito grande. Talvez ele segue uma regra de lista da igreja, do RI, de não sei mais o que e tal, mas quando chega no amor, ele não passa na prova. Ele não consegue amar. E você sabe como é que você vai conseguir amar, irmãos? Através da oração. Se você não consegue, pede a Deus. Uma palavra que o nosso irmão pastor Lácio disse aqui, e muito importante, uma palavrinha que ele disse aqui no culto, foi esses dias agora. E às vezes as pessoas falam as palavras e você não pega, mas uma palavra Deus revela no meio do culto, irmão. Quando você está ligado no culto, você está alimentando da palavra, o pregador está aqui. Como ontem a nossa irmã, a cooperadora dele, pregou uma mensagem que eu ouvi diversas pessoas pregar, mas ela falou algo revelado de Deus. É diferente. E falou algo que mexe com a gente, que fala com a gente. E nisso ele disse, irmãos, se você não gosta de orar, se você não tem força de orar, se você não tem fé, ora mesmo sem fé. Porque através da oração, através da comunicação você com Deus, Ele vai trabalhar na sua vida. Deus vai trabalhar na sua vida. Senhor, eu não consigo amar, eu não consigo me dar bem com essa pessoa. Eu não consigo me relacionar com essa pessoa. Não é levar para sua casa, para almoçar, para jantar. Não é isso que eu estou falando, irmão. Não é isso. Né? Entra e sai, não é isso. Cada um tem a sua individualidade. Às vezes um é mais calado, outro é mais frio, outro é mais comunicativo. Cada um tem a sua individualidade e Deus respeita. Mas eu estou falando amor. Sabe o que é amor? Aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro. Amor é isso, irmão. Amor não é desejo de paixão. Eu amei, eu vi a pessoa hoje, não, eu te amo. Não, não é isso. O que eu quero para mim, eu quero para o outro. Aquilo que eu não quero fazer para mim, nem para minha família, nem para os meus filhos, eu também não quero para o outro. Isto é obediência. Isto é o centro da obediência a Deus. Você pode ser cristão há 30 anos, irmão. Há 40 anos. Pode estar quase aposentando de tanto tempo de carteirinha que você tem na igreja. Mas talvez, se você não tem um amor, você tem que aceitar Jesus novamente, converter o seu coração e pedir. Talvez hoje, você que está aqui, a bênção que Deus tem que liberar para você está travada na sua vida, porque você não ama.
porque você não ama. E Deus te trouxe hoje aqui, aleluia. Deus te trouxe hoje aqui para falar com você, porque Ele te achou neste culto da mocidade, para falar para você: ama o teu próximo, ama o teu próximo. E não tem essa não, irmãos. Muitas das vezes nós falamos que amamos a Deus. A Bíblia, irmãos, ela é informidável. A Bíblia ela é informidável. Você vê que a Bíblia, irmãos, ela não esconde a qualidade de Davi e também não esconde o pecado de Davi. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia também não esconde que ele mandou matar Urias para pegar Betseba para ele. Mandou matar o camarada. Quem manda é pior do que quem mata. Mandou. Quando você manda cometer algum crime aqui pela lei brasileira, aquele que é mandante, quando ele vai receber a sua sentença é maior do que aquele que cometeu o ato que você mandou. Você é mandante, você induziu alguém a fazer tal coisa, a sua pena é maior do que aquele que fez. Davi foi esse camarada, e é chamado de segundo o coração de Deus. A Bíblia, irmão, ela não esconde nada. O que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, nós estamos sendo, sabe o que, irmão? Hipócrita. É simplesmente isso. É hipócrita, irmão. Hipocrisia pura e sem mistura. Nós temos que pedir a Deus: Deus, me liberta dessa hipocrisia. Me liberta dessa falsa religião que eu estou achando que eu sou religioso. Me liberta, Senhor. Coloca amor no meu coração. O amor, irmãos, é o centro da obediência a Deus. Quer ter vida vitoriosa? Ame. Respeite o outro. Respeite o outro. Respeita o direito do outro. Porque você também tem direito, ele também tem. E às vezes nós estamos com bênçãos espirituais travadas. Não é por coisas sobrenaturais, não. É pelo óbvio. Você não cumpre o óbvio e quer alcançar o sobrenatural. Eu não cumpro o beabá que Deus me manda e eu quero alcançar o sobrenatural. Nós estamos aí numa campanha, o Deus do impossível. O Deus do impossível. Nós queremos que Deus faça o impossível. Eu quero. Mas nós não fazemos o possível. Aquilo que Deus manda fazer, eu não faço. E eu quero alcançar milagre. Eu quero que Deus abra essa parede para mim poder passar. Só para me ver o poder dele. Não tem necessidade dele fazer isso. Eu quero que ele me faça eu flutuar aqui, sair voando aqui, né? Vocês vão falar: o que é isso? É um pássaro ou não sei quem? Eu quero coisas maravilhosas, mas nós não fazemos o óbvio. Nós não fazemos o beabá que a Bíblia fala. Nós não fazemos a coisa simples que Deus quer que nós façamos. Quer ter vida vitoriosa, irmão? Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente. Se você não for obediente, irmão, você pode ser o que for. Você pode ter muito tempo de crente, pode ter carteirinha bonita, né? Aquela carteirinha bem bonita, com a foto, a cores, maravilhosa. Pode ser reconhecido até pelo ministério. Nossa, que maravilha! Sou reconhecido pela sede mundial. Deus não quer saber disso. Ele é maior do que qualquer sede mundial, do que qualquer diretoria. Ele é Deus. Ele é Deus. E outra coisa, o maior exemplo de obediência quem deixou para nós, sabe quem? O próprio Deus. O próprio Deus, irmão. O próprio Deus. Ele nos deixou o exemplo de obediência. O próprio Jesus nos deixou o exemplo de obediência. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Quando Jesus estava para ser crucificado, para ser morto, ele olhou para o Pai e na oração ele disse: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça segundo a tua vontade. Estou aqui para morrer em prol da humanidade. O próprio Deus, irmão, se submeteu à sua palavra.
O próprio Deus, Ele é Deus, irmão. Ele se fez homem, Ele se fez carne e submeteu a sua palavra. Obediência. Sabe por que obediência é difícil, irmão? A gente obedecer? Porque nós não queremos fazer a vontade do outro. Nós queremos fazer a nossa vontade. Tudo que você faz na igreja, aqui você pega por aqui. Coisa simples, não é muita coisa não. Que você pede alguém para fazer e a pessoa não faz. Você vê que ele é difícil de obedecer. Mas lá no trabalho dele, aonde o patrão é ímpio, aonde o patrão é espírita, é macumbeiro, ele fala, faz isso, vem amanhã, tal hora. E se você não chegar, está cortado. Ele obedece. Ele obedece. Sabe por que ele obedece? Porque lá ele é remunerado. No final dos 30 dias vai receber o pagamento. Ou se ele for aquele camarada bem avacalhado, ele vai e pega o atestado. Como não está doente, ainda mente com o médico. Eu estou passando mal. Ele pinga alguma coisa no olho com o sentido de dar conjuntivite. Pinga limão no olho. Não estou ensinando coisa errada não, mas eu já ouvi falar disso. Para chegar lá e falar que está com o olho vermelho, estou com conjuntivite. E é crente. Será que tem alguém que faz isso, Jesus? E Deus está falando? E chega lá e ainda faz isso, irmão. Lá ele obedece. Na igreja é duro para obedecer. Eu obedecer homem? Não obedeço um homem não. Mas você esqueceu que o homem que está aqui, e que a pessoa que é dirigente de qualquer departamento aqui, ele é representado por Deus. Deus não vai descer aqui agora não. Ele tem homens que o representam aqui na terra, assim como em Gênesis tinha sacerdote que o representava na antiga aliança. E na nova aliança existem pessoas que representam Deus, autoridade espiritual na igreja. Obediência é difícil por causa disso, porque nós não fazemos a nossa vontade, nós temos que fazer a vontade do outro. E fazer a vontade do outro é difícil, porque nem sempre o que eu quero é o que o outro quer. Então fica difícil fazer a vontade do outro. Obediência é isso, irmão. É se submeter. É obedecer. E às vezes, não é Deus que vai descer aqui e vai te falar algo, não. Deus vai usar alguém. Tudo dentro da palavra, irmão. Tudo dentro do conceito bíblico. Vai te direcionar alguma palavra, alguma ordem, alguma coisa para que você faça. E você não obedece. E às vezes você está com a bênção de Deus travada sobre a sua vida. Porque até hoje você não entendeu que o evangelho, cristianismo, sabe o que é? Renúncia. É renúncia, meu irmão. É renúncia. Tem muita coisa às vezes que eu não quero fazer e eu tenho que fazer renúncia. Porque eu lembro da palavra. É renúncia. Não quero. Não dá, está difícil. Dá vontade de largar, dá vontade de parar, mas eu tenho que me renunciar a mim mesmo. Se o próprio Deus, homem, Deus, que se fez homem, se renunciou, Ele mesmo deixou o exemplo. Quer ter vida vitoriosa ainda? Eu acho alguém aqui? Aleluia. Tem mais alguém? Ninguém vai levantar a mão? Ninguém mais quer ter vida vitoriosa? O primeiro item é obedecer. Vamos para o segundo item. Qual que é o segundo item? Esforça-te. Esforço. Você quer ter vida vitoriosa? Você tem que se esforçar, meu irmão. Não tem como você ter vida vitoriosa no Evangelho. E eu vou falar com você, não é só no Evangelho não. Em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Lá no trabalho, na sua vida sentimental, no seu relacionamento, até no relacionamento, no casamento. Você tem que fazer um esforço. Talvez para aturar o outro também te aturar. Não é fácil, irmão. Para manter fiel, para manter casado. Vocês que é jovem aí, quer casar? Vocês estão achando que é mar de rosa? Que é rosa? Não, é bom demais ser casado, é ótimo. Mas tem que ter renúncia. Porque você não vive mais para você, você vive para o outro.
Eu sou casado, eu não vivo mais para mim. O que eu tenho que fazer, eu tenho que pensar em mim e na minha esposa. Está aqui a digníssima esposa. Às vezes não quer, mas tem que fazer. E ela também tem que se dobrar. Não é só o homem, não. Não fica banana demais, viu? Ué, tudo só você que dobra. Só você que dobra. E a mulher nunca dobra, vira banana. Não. Está errado. Está errado. Aí é espada de dois gumes, meu irmão. Você se dobra, você se faz, você se doa, mas a mulher também se doa para você. É por isso. É uma união, não é nem união. Casamento não é união, é unicidade. União é duas coisas que se unem. Unicidade é duas coisas que se fundem. Tem outra revelação disso aí. União é duas partes, não. Quando você casa, o que a Bíblia fala? Você se torna um. Se torna um, é unicidade. Não é união, não, é muito mais. É muito mais. União é quando a mocidade se une aqui, ó. Um se une, mas cada um depois se separa. O casamento não, é unicidade. Se fundem numa só pessoa. Glória a Deus. Você quer ter uma vida vitoriosa? Esforça-te. Se esforça-te, irmão. Dá um duro, batalha. O que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 13? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Sabe o que é perseverança? É constância. Constância. Você não sai todo dia para o seu trabalho, você não almoça e não janta, você não lancha, você não toma banho todo dia, não é constância. Você já imaginou, por exemplo, você que tem a sua casa e pode, tem pessoas que moram na rua, não tem essas condições, mas nós que temos essas condições básicas de tomar o nosso banho todo dia. Às vezes tem alguém que não gosta, mas isso é outra coisa. Mas temos as nossas condições normais de tomar o nosso banho todo dia. Irmão, assim é a vida espiritual. Assim é a vida espiritual. Você tem que perseverar, é constante. É constante, é constante, não pode parar. Porque só vai ser salvo, só vai alcançar a vitória aquele que chegar no final, aquele que não parar no meio do caminho. E se você quer ter vida vitoriosa, você não pode parar. A luta está ferrenha, o problema está ferrenho, não está parando, também não para de orar, não para de buscar, não para de pedir, não para de implorar, não para de clamar. Até que a vitória chegue, e quando ela chegar, continue clamando. Continue clamando, porque mais vitórias virão sobre a sua e sobre a minha vida. Aleluia! Terceiro item, para você ter uma vida vitoriosa: não se compare com as outras pessoas. Irmão, eu estava lendo hoje o Salmo 73. Eu vou ler só um pedacinho aqui rapidamente, por causa do tempo. Irmão, o camarada, homem de Deus, Asaf, homem de Deus, e hoje tem muito isso aqui. Tem muita gente que cai nessa, de querer se comparar. Comparação é um trem de louco, irmãos. É um trem de louco. Para de se querer comparar com as outras pessoas. Asaf era músico. Asaf era servo de Deus. No Salmo 73, na hora que você estiver na sua casa, dá uma lida. E você vai ver ele se comparando com o ímpio. Asaf está passando um momento de dificuldade. E ele está comparando com o ímpio. O ímpio tem prosperidade, o ímpio tem riqueza, o ímpio tem saúde, o ímpio tem tudo, e eu estou passando por essa situação. Olha o que diz o Salmo de número 73, versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver as prosperidades dos ímpios. Ele, servo de Deus, tinha inveja daquele camarada que era ímpio, que não temia a Deus, que não servia a Deus. O ímpio prosperando, o ímpio dando certo nas coisas. Ele talvez não tinha um carro para andar. Trazendo para os dias de hoje, o ímpio tem 2, 3 carros na garagem. Eu tenho que tomar uma lotação lotada, igual sardinha, para poder trabalhar. Mas só que você tem que ler todo o texto.
Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Aí, lá no versículo 17, olha o que ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus, aleluia, então entendi o fim deles. Por mais que eles tenham prosperidade financeira, mas ele não tem a paz espiritual que você tem, ele não tem a alegria espiritual que você tem, ele não tem a graça e o livramento que você tem. É por isso que muitos ricos e milionários dão tiro no ouvido, tira a sua própria vida. Mas vocês têm alegria. Pega ônibus lotado, tem que enfrentar posto de saúde, entrar na fila, e o rico tem médico particular, ele chega na mesma hora e é atendido, mas você está ali, a última pessoa da fila. Oh Senhor, oh glória a Deus, oh aleluia, mas Deus é contigo. O fim deles virá, mas a sua recompensa também virá. A sua recompensa também virá. Então, irmão, não se compare com outras pessoas. Deus, ele trata as pessoas, irmãos, na sua individualidade. Deus, ele trata as pessoas na sua individualidade. Olha, irmão Paulo, você está falando para mim não me comparar com os outros, mas o apóstolo Paulo falou: sejais os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Quando Paulo fala isso, ele está falando para você imitar as suas atitudes, não a sua individualidade. Paulo não está falando para você falar igual ele falava, apesar que você nem lembra e nem sabe como Paulo falava. Paulo não está falando isso para você ser ele. Você vai ser você, porque Deus vai te usar na sua individualidade. Deus vai te usar da forma que você é. Apesar que você tenha atitudes diferentes, atitudes boas, você vai seguir as boas atitudes. Agora, individualidade é sua. Não queira se comparar com outro. Não queira se comparar com alguém da sua casa. Talvez você é servo de Deus, é servo de Deus. As coisas para você têm se tornado tão difíceis. E você olha para o seu irmão, para o seu primo, para o seu tio. Poxa, como que ele consegue as coisas? E para mim é tão mais difícil. Ô meu irmão, ô minha irmã, Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo, meu irmão. Você está enganado. Você está enganado. Para você ter uma luta espiritual, tem demônios travando luta nos lugares espirituais, mas eu te digo nesta noite: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Você olha o camarada que é ímpio, às vezes o ímpio nem doente fica. Oh meu Deus, eu sou na minha casa uma farmácia ambulante. Olha, você vê tanto remédio, tanto medicamento, irmão. O fim vai provar todas as coisas. Glória a Deus. O fim é que vai provar todas as coisas. É no fim, é no final. Então persevera, esforça-te, não pare, não desanime. Tem muitos que já pararam no meio do caminho. Muitos já regressaram. Muitos já não estão no nosso meio. Começou bem, começou até animado, mas no meio do caminho desanima. É por isso que eu tenho muito medo, irmãos, quando às vezes chega um jovem, principalmente jovem, algum irmão, com aquele vapor todo, com aquela alegria toda. Não, irmão, eu vou no monte, eu vou na vigília. É bom, irmão, glória a Deus. Quando chega muito animado, eu fico com medo. Porque às vezes ele chega com aquele todo vapor, mas lá no meio do caminho ele vai cansar. Ele chega com aquela animação toda. Irmão, sabe o que Deus quer de você? A perseverança, a constância. A constância. Irmão, eu posso orar 10 minutos por dia. Ora 10 minutos todo dia. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Senhor, eu só posso ler um versículo por dia, mas leia! Leia um versículo, você não lê nada, você não ora nada. Faça, esforça-te. Deus quer que você persevere, irmão. Deus quer que nós perseveramos. É igual o trabalhador que trabalha numa firma. Se ele não perseverar durante os 30 dias, ele recebe o pagamento dele. Se a pessoa que está estudando, fazendo uma faculdade de 5 anos,
Se ele não perseverar durante todos os períodos, ele vai conseguir um diploma, um certificado? Não vai. Assim também é a vida espiritual, irmão. É por isso que Deus falava sempre, Jesus falava em parábolas, comparação das coisas terrenas com as coisas espirituais, para que nós pudéssemos entender. Não é diferente não. Começa a olhar a sua vida material e coloca ela no mesmo desejo que você tem de comprar um carro, de ter uma vida boa, de comprar um apartamento, de comprar uma casa. Coloca ela também na vida espiritual. Aleluia. Coloca. O mesmo desejo que você tem de levantar cedo, levantar de madrugada, coloca o mesmo desejo para você poder chegar na igreja mais cedo. Coloca. Dobrar o teu joelho e orar pelo menos meia hora. Coloca. Faz um propósito. O problema é que nós queremos tratar a vida espiritual diferente da material. Muitas das vezes nós damos mais ênfase à vida financeira. Muitas das vezes nós damos mais ênfase para o lazer. Nós nos aprontamos, fazemos tudo para ir para o shopping, reservamos até dinheiro, né? Fazemos aquele pacote. Eu vou comprar um pacote quando eu entrar de férias. Pacotão. Isso não é pecado não, é bom. Mas faça um pacotão também para a obra de Deus. Não estou falando só em espécie de dinheiro não. Nas áreas espirituais da sua vida. Reflita isso, irmão. Tira os comichões dos ouvidos e começa a agir, a praticar aquilo que você acredita, irmão. A verdade é nua e crua. Quem crê, acredita e pratica, irmão. Se não é religioso. A verdade é essa. Eu acredito, eu creio, eu vou praticar. Se eu creio, eu acredito, eu vou praticar. Se não, eu vou passar de um mero religioso. Sento no banco e venho e fico como a múmia. Isso mesmo. Cansado, né? Faz aquele ritual. Está acostumado, o corpo acostuma, a mente acostuma. Aí eu venho, canto os três louvores, dou glória a Deus, aleluia, e vou embora para minha casa. É aquele ritual, nada de diferente. Não me esforço, não me dedico, não me envolvo, não me exponho. E estou querendo o sobrenatural de Deus. Estou querendo vida vitoriosa. Você acha que Deus é bobo? Aprendi isso com a minha esposa. Você acha que Deus é bobo? Deus não é bobo não. Deus te conhece por dentro. Deus te conhece, me conhece por dentro. Eu faço tanta coisa para o meu trabalho. Eu faço tanta coisa para a minha família, para os meus filhos. Eu desdobro. Mas para a obra, para Deus, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não faço nada. Faço nada, não me desbrolo, não me imponho, não me dedico, não tiro um dia da semana, um dia, não estou falando para você vir todo dia não, um dia, eu fazer aquele propósito com Deus, Senhor, eu vou tirar esse dia, Senhor, os outros dias, Pai, o Senhor sabe que eu não posso porque eu trabalho, mas esse dia, eu vou tirar para chegar mais cedo na tua casa. Para dobrar o joelho. Quando eu cansar de orar, Senhor, eu vou sentar no banco, vou abrir a Bíblia e vou começar a ler os Salmos. Eu não aguento orar, Senhor, 20 minutos. Isso não é vergonha você falar para Deus, não. Abre a tua boca e confessa. Deus quer ouvir da tua boca. Mas o que Deus quer de você é atitude. Que até hoje eu e você às vezes não tomamos. E queremos ver bênção. E queremos viver uma vida de vitória. Não vive, irmão. Não vive. Por causa de nós mesmos. Por causa de nós mesmos. Por causa de mim, por causa de você. Pensa nisso, irmão. Quer ter vida vitoriosa ainda? Tem alguém aqui? Quer ter vida vitoriosa? Está difícil dar glória? Está difícil dar aleluia? Quer ter vida vitoriosa? Tenha foco. Tenha foco. Você não tem foco, você não tem alvo. Qualquer vento de tempestade tira você do seu foco. Se alguém falar que não gosta de você, acabou. Se alguém não te dá a paz do Senhor na igreja, acabou. Talvez a pessoa despercebida passa, né? Está com atenção em outras coisas e não te dá a paz do Senhor, não te cumprimenta, e você às vezes já não vem mais na igreja. Irmão, quem morreu na cruz para você? Foi ele ou foi ela? Ou foi Cristo? Faça como Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não falo como haja alcançado, mas avançando esquecendo
onde as coisas que para trás ficam, e avançando para a questão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação que é em Deus, em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo não queria saber do seu passado. A vida de Paulo não foi fácil em momento algum. Um camarada que consentiu na morte de Estevão, um camarada que consentiu na morte dos cristãos. A vida de Paulo não foi fácil. Quanta gente levantava e falava lá, ó, agora é crente, cansou de viver a vida errada, foi prostituto, foi maconheiro, traficante, foi ladrão, ficou preso e agora está no meio da igreja. Não importa para isso, olha para o alvo. O alvo é Cristo, o alvo é Cristo, o alvo é Cristo, irmão. Quer falar? Fala, meu irmão, fala, meu irmão. Fala, eu era isso mesmo, era tudo isso e mais alguma coisa, mas agora eu sou transformado, agora eu sou transformado. O sangue de Jesus Cristo é que me purifica de todo pecado. Quer falar de você? Fale. E aponta mais alguma coisa, irmão. Não fala só isso não, que tem mais. Paulo tinha foco, irmão. E a vida de Paulo não foi fácil. Camarada consentiu na morte dos cristãos. Tinha outros cristãos na época de Paulo, quando Paulo não era cristão. E Paulo agora, servo de Deus, pregando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo. Quanta gente falava aquilo que disse, Paulo está falando que Deus revelou ele? Quem revelou ele? O quê? Camarada consentiu na morte do outro, rapaz. Mas é essas pessoas mesmo que Deus pega e traz para ele. Esse tipo de pessoa mesmo, que não tinha nenhum valor no mundo, que não tinha nenhum valor para a família, que não tinha nenhum valor para a sociedade. Deus transforma a vida daquela pessoa. Quer ter vida vitoriosa? Tenha foco. E o versículo a qual nós lemos. Se você quer ter vida vitoriosa, irmão, tem que nascer de novo. Tem que nascer de Deus. Foi o versículo que nós lemos. Não tem como, irmãos, ter vida vitoriosa se você não nasceu de Deus. Nicodemos achava que tinha sido nascido de Deus. Ele não entendia nem o que era o novo nascimento. Nascer de Deus. Nascer de Deus. O que é nascer de Deus? Qual a primeira atitude da pessoa que é nascida de Deus? Marcos capítulo 16, versículo 16. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Você ouvinte de casa que ainda não confessou os seus pecados e não aceitou Cristo e está vivendo uma vida de derrota, e eu te aconselho no nome de Jesus, pelo poder dessa palavra, quer ter vida vitoriosa? Creia em Jesus Cristo. Creia nele. Creia nele. Creia em Jesus Cristo, irmão. Não é abrir a boca e falar que crê. Aí é fácil. Aí todo mundo fala, até o diabo fala. Até o diabo ele fala, e ele sabe quem é Deus. E ele crê, mas não obedece. Aquele que crê, quando esta palavra que tem Marcos capítulo 16, versículo 16, lá no grego, quando fala crer, não está falando da forma teórica, está falando da forma prática. Quem crê, pratica. Eu acabei de falar, aquele que acredita em Deus, ele vai praticar a Bíblia, irmão. Amém. Ele vai praticar a Bíblia. E o mais interessante que eu achei nesse versículo, que quando a Bíblia fala que nós temos que nascer, e o que responde este versículo, é lá em 1 João capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Engraçado. O texto fala que não vive na prática do pecado, mas não fala que a pessoa não peca. Verdade. Porque muitas pessoas às vezes não vêm para Jesus. E um dia eu estava pregando aqui, fiquei maravilhado que 3 almas se renderam aos pés do Senhor, né? Porque acha aquela dificuldade, tem aquela barreira. Não, mas como que eu vou para a igreja? Como que eu vou ser crente? Como que eu vou servir a Deus? Eu cometo pecado, eu cometo erro, irmão. É assim mesmo. É assim mesmo. Vinde como estais, só não vai ficar do jeito que você veio, porque Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Você vem de um jeito e vai permanecer de outro, porque Deus vai te limpar, vai te purificar. É aqui que é o pronto-socorro de Jesus. É aqui que é seu lugar, não é lá fora não. Um dia desse, uma
pessoa que vinha aqui na igreja, eu evangelizando ela, falando com essa pessoa, você sumiu da igreja, não vem mais na igreja. Irmãos, às vezes nós, principalmente eu tenho isso comigo, e aqui encerra a mensagem. Às vezes eu procuro a pessoa 1, 2, 3 vezes, e às vezes não procuro mais. Sabe por quê? Eu, quando eu era afastado do evangelho, irmãos, eu tinha ódio quando minha mãe falava para mim voltar para a igreja. Nem com meus filhos eu falo, nem com meus filhos, porque eles nasceram no evangelho. Eu não tenho que ficar chamando para vir para a igreja. Eles conhecem o evangelho. Agora, uma pessoa que não conhece o evangelho, que aceitou a Cristo e que não tem força para caminhar, e liga, irmão, eu não estou dando conta, olha para mim aí que o demônio quer me travar aqui. Eu chamo a minha esposa, pego o Uber e pago no meu bolso, vamos passar na casa dela agora, vamos para a igreja. Agora, irmãos, a pessoa nasceu no evangelho, está no evangelho, nasceu no evangelho, conhece, irmão. Uma das piores coisas é pregar para quem está afastado do evangelho. Quem já tem 15 anos de crente já pastor, ele sabe tudo que você já sabe. Não, você vai falar para ele, não, eu já sei disso, tudo ele sabe. Nada é novo para ele. Ele é o sabidão. Ela é a sabidua. Tem essa palavra? Não sei, inventei agora. Ela é a sabidua. Então, não precisa falar nada, porque ele já sabe. É assim que é os nossos filhos. Você vai falar com eles? Eu já sei. Nova geração de hoje é assim. Oh, não faz isso não, não, eu já sei. Isso eu já sei, pai. Já sei, mãe. Eu faço, sabe o que eu faço? Não paro de orar. Não paro de orar como minha mãe fez por mim. Incansavelmente, a velhinha orava por mim. Certo dia, esses dias agora, eu não estou lembrado quem é, e falou comigo: ô Paulo, eu lembro da sua mãe. Quando a sua mãe levantava a saia assim, eu via aquele casco no joelho dela. Ela era bem escurinha, não tinha mais como ser escura, de tão pretinha que a minha mãe era, mas aqui diferenciava da cor da pele dela, era mais escura. Parecia um casco de cavalo, de tantos joelhos dobrados que ela gastou em oração pela minha vida. E hoje estou aqui para a glória de Deus. Estou aqui para a glória de Deus. Ore, irmãos, ore. E aí eu perguntei a essa pessoa: por que você não está vindo mais na igreja? Ah, parece que Deus não está me ouvindo mais. Aí mandei uns hinos de louvor para essa pessoa. Falei com ela: vem cá, não para não, vamos continuar. Sabe por que a gente não fica insistindo, irmão? Porque a pessoa toma ódio, toma raiva. Talvez a pessoa não quer. Ela decidiu no seu coração. E você ficar insistindo, aí você toma nome de chato. Mas não quer dizer que eu, como pastor da igreja, como servo de Deus, não é como pastor de igreja, como servo de Deus, vou desistir dessa pessoa. Porque nem Jesus desiste. Eu vou estar orando em favor dela. A igreja tem que orar em favor dela. Mas muitas das vezes a pessoa que você insiste, você se torna uma pessoa chata, porque de tanto ficar falando. É por isso que eu não falo com os meus filhos. Quando eles falam: pai, eu vou para a igreja, quando eles falam durante o dia, eu não falo nada, porque chega a noite eles não vêm. O inimigo luta. Aí quando eu estou quase saindo: pai, estou pronto, eita agora, então vamos embora. Às vezes promete que vai vir. Eu também fui assim, e eu não julgo eles. Eu também era assim: mãe, eu vou na igreja. Quando minha mãe começava a falar, eu falei: não, mãe, eu já sei tudo disso aí. Na verdade, mãe, eu sei mais do que a senhora, porque a senhora não sabe ler muito, então não precisa ficar falando comigo. Você toma antipatia. Mas aí ela viu que falando não resolvia, falando comigo. Aí sabe com quem que ela foi falar? Com o Senhor dos Senhores, com Deus maravilhoso, todo-poderoso. Irmão, talvez essa palavra é para alguém aqui. Talvez você tenha chamado alguém da sua casa para vir para a igreja. Não fale mais com ela, ore, fale com Deus. Coloca ela nos seus joelhos de oração e você vai ver a transformação. É esta palavra que Deus tem para você hoje. É essa palavra que eu quero passar para a igreja hoje. Você quer ter uma vida de vitória? Cumpra esses itens. Tenha foco. Obedeça. Não fica se comparando com os outros. Nasce de novo. Siga esses itens. Siga o óbvio.
Siga o que você já sabe. Pratica aquilo que você já aprendeu. E você vai ter uma vida de vitória. Glória a Deus. E eu vou te falar, não é só na igreja não, é em todas as áreas da sua vida. Lá no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, você vai ter uma vida de vitória. Que Deus te abençoe. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Ouvinte de casa, a palavra é simples, mas é uma palavra profunda. A palavra de Deus, talvez nós achamos simples, achamos muito assim, profundo é Apocalipse. Talvez você tenha enganado. Começa a comer o arrozinho com feijão. Depois você vai para Apocalipse. Coma um arrozinho com feijão. Tá? Faça aquilo que você já sabe que você tem que fazer. E você vai ter uma vida de vitória em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém?